Olá, eu sou Alessandro Perim e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Renato Câmara fala das ações da campanha de combate à violência contra a pessoa idosa, Junho Prata. Hoje quero tratar de um assunto de extrema importância aqui para toda a população sul-mato-grossense e do Brasil. Nas páginas do Correio do Estado hoje, nós tivemos a notícia que o Brasil é o 103, é a colocação de 103, a colocação de mais violento do mundo. Essa colocação, ela coloca o Brasil como um país mais violento do que o Haiti. E, diante disso, existem várias análises em relação à violência e existe um cálculo que 23%, em torno de 23% de toda a violência que acontece no Brasil é em relação à pessoa idosa. Diante dessa violência contra a pessoa idosa, nós somos hoje 9 deputados aqui na Assembleia Legislativa que criamos a Frente Parlamentar para defender o direito das pessoas idosas. Essa frente instituiu o mês de junho como Junho Prata, que é o junho para fazer os debates, enfrentamentos, ações contra a violência ao idoso. E ontem, na governadoria, tivemos essa inauguração, o lançamento do Junho Prata, que já começou com outros eventos desde o início do mês. Mas ontem foi o lançamento oficial, junto com os nobres colegas deputados Barbosinha, que faz parte da frente, junto com o deputado Herculano Borges, deputado Jamilson, deputado Rinaldo, e temos 9 deputados que defendem, através da frente parlamentar, essa causa. Uma causa que precisa ser construída mais ações para poder proteger a pessoa idosa. Porque hoje o estado do Mato Grosso do Sul é um estado ainda jovem. E um estado vasto, uma população é considerada um estado velho ou um país velho quando tem 14% da sua população, ela é idosa, acima de 60 anos. E o estado de Mato Grosso do Sul, pelas projeções, será um estado já velho daqui 15 anos. E depois de 15 anos, nós começamos a ter mais pessoas idosas do que pessoas economicamente ativas. E esse é um grande problema, porque a violência contra a pessoa idosa não é só a violência no sentido de ter alguma agressão física, mas é a violência também econômica. É a violência da negligência. Muitas vezes o idoso fica num canto ou num quartinho no fundo de casa dos filhos. Muitas vezes o idoso fica esquecido, sem ter ninguém por eles. E o que mais nos entristece dentro da violência contra a pessoa idosa é que 52% da violência que é realizada contra o idoso é de um parente de primeiro grau. É seu filho, é sua filha,
é uma nora, é um genro, é um irmão. E aí o idoso fica constrangido de poder fazer uma ocorrência contra as pessoas que o cercam. Então é uma ação, é um debate complexo, mas que precisa ser feito. Parabenizar por esta iniciativa que Vossa Excelência teve de fazer essa frente parlamentar, que vários colegas aqui são signatários, eu, deputado Barbosinha e outros, que tivemos a oportunidade ontem de estarmos ali nesse lançamento. Eu estava aqui conversando com o líder do governo, nosso amigo, querido deputado Barbosinha. Nós moramos em um país das discriminações. Há um preconceito em relação ao pobre, há um preconceito em relação ao negro, ao índio, ao homossexual, ao evangélico, e há um preconceito também, ao índio e também à pessoa idosa. Passa uma conotação para esses imbecis, né, que o idoso é como se fosse algo, como um material descartável, já passou o tempo, já foi, entendeu? E não merece o respeito. A gente tem visto isso no dia a dia, em momentos no supermercado, na fila, na hora de deixar um local, né, o assento no ônibus, enfim. A gente tem, apesar de estar inserido esses direitos dentro do Estatuto do Idoso, enfim, mas esse é o nosso Brasil. E quando nós apresentamos essa frente, que Vossa Excelência é protagonista dela, a gente fica muito feliz. É preciso sim que nós ofereçamos a esta pessoa que ajudou a construir a nossa sociedade, o nosso Estado e o nosso país, e que realmente seja respeitado nos seus direitos, que seja amado e que seja amparado. A criança e a civilização ocidental, ela não prepara, não é, a geração, a criação para cuidar dos seus idosos. O cuidado ao idoso passa a ser uma exceção e não uma regra. Quando a gente assiste a civilização oriental, um cuidado muito maior, muito acentuado com os seus idosos. Os avós, não é? É sinônimo de sabedoria. Portanto, eu penso que discutir esse tema, não apenas no âmbito interno da Assembleia Legislativa, mas sair para fora no ambiente das universidades, como mencionou Vossa Excelência, fazendo o lançamento no Poder Executivo, com a presença da nossa primeira-dama, Dona Fátima, com a presença da mãe do governador, da Luciana Zambuja, de pessoas idosas que representam as frentes que faz a defesa desse segmento, é fundamental. E os vereadores agora estão sendo chamados a fazer os lançamentos do Junho Prata nos seus municípios, nas prefeituras, nas câmaras municipais, para que todos juntos possamos fortalecer esse grito contra a violência à pessoa idosa e desenvolver uma cultura de proteção à pessoa idosa que tanto precisa. Deputado Eduardo Rocha celebra os 104 anos de Três Lagoas e fala da industrialização do município. O que me traz à tribuna hoje é para dizer da nossa satisfação de ver o município de Três Lagoas completar, dia 15 de junho, no sábado, deputado Barbosinha, 104 anos de emancipação política administrativa. Uma cidade que veio trazendo o seu desenvolvimento, a antiga NOB. Veio a ferrovia trazer o desenvolvimento para Três Lagoas, como veio trazer para o Mato Grosso do Sul. E rapidamente, uma cidade de 100 anos de idade conseguiu um parque industrial, o maior do estado de Mato Grosso do Sul. Hoje, Três Lagoas reconhecida nacionalmente pelas suas empresas, pelas suas indústrias, pela geração de emprego e renda, principalmente pela geração de divisas para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Três Lagoas hoje exporta
meu amigo vereador César, lá de Jardim, exporta 52% de tudo que é exportado pelo Mato Grosso do Sul, sai da nossa cidade de Três Lagoas. Isso gera riqueza para o Mato Grosso do Sul. Hoje, Três Lagoas é conhecida nacionalmente e mundialmente como capital mundial da celulose branqueada. As 3 fábricas de celulose em Três Lagoas têm a capacidade, sozinhas as 3, de exportar, levando em primeiro lugar em exportação, ganhando dos produtos tradicionais do nosso estado, a carne e até a soja de Mato Grosso do Sul. Então, hoje, venho à tribuna parabenizar o nosso município, que hoje é administrada pelo prefeito Ângelo Guerreiro, parabenizando ele pela gestão e a Câmara Municipal pelas parcerias, porque o município tem que estar parceiro à classe política e a classe política tem que andar de mãos dadas em favor do nosso município. Três Lagoas, que também sentiu a crise quando ela chegou no Mato Grosso do Sul. E lá, deputado Marçal, foram 2 crises. Uma, a crise nacional, que atingiu todo o país. E a outra, pela parada da fábrica de fertilizante chamada UFN3, que será, se Deus quiser, em breve, com a retomada e a venda dos ativos da Petrobras, a maior fábrica de fertilizantes da América Latina. Uma cidade que gera emprego, gera renda, se desenvolve de 6% a 8% ao ano. Quer dizer, Três Lagoas hoje cresce a patamares chineses. E isso não é bom só para Três Lagoas, isso é bom para a região, isso é bom para o Mato Grosso do Sul, isso é bom para o Brasil. Nós sempre tivemos uma invejinha, nós lá de Dourados, por conta de Três Lagoas, principalmente pela atuação do senador, saudoso amigo, querido Rames Tebet. O senador Rames Tebet dizia sempre isso, ele foi presidente do Congresso Nacional, foi ministro da Integração Nacional e ele sempre dizia que aquele que não cuida da sua própria casa, como é que vai cuidar do resto? Então, ele pensava os problemas nacionais, cuidava do nosso país como ministro, como presidente do Congresso Nacional, mas, acima de tudo, cuidava da sua Três Lagoas. E deixou uma grande herdeira, que hoje é senadora também, Simone Tebet, que, ao lado de Vossa Excelência, leva o desenvolvimento para aquela cidade. Deputado Eduardo Rocha, com toda certeza, Três Lagoas viveu e vive 2 momentos. O momento antes dos Tebet e depois dos Tebet. Porque com o crescimento político de Rames Tebet em Três Lagoas, ele conseguiu organizar uma força política que atraiu investimentos para Três Lagoas. E a senadora Simone Tebet deu conta do recado. Como prefeita, fez leis importantes para estimular o crescimento, fez a construção política que já tinha se iniciado com o então senador Rames Tebet, presidente do Senado, ministro, abriu as portas políticas do Brasil para Três Lagoas. Então, Três Lagoas está de parabéns, são 104 anos de emancipação política administrativa, dizer de uma cidade que cresce, desenvolve e vai continuar gerando emprego, não só para Três Lagoas, mas para a nossa região e principalmente para o Mato Grosso do Sul, fazendo com que Mato Grosso do Sul se insira na economia do Brasil, mostrando que aqui é um estado que cresce, um estado responsável, um estado que gera emprego e renda e principalmente gera divisas e qualidade de vida para o sul mato-grossense. Muito obrigado. Deputado Rinaldo Modesto comenta sobre o seminário pela manutenção do Fundeb para além de 2020. Senhor presidente, demais colegas deputados, senhores e senhoras que prestigiam esta sessão, a imprensa aqui presente, a TV Assembleia, a Rádio Assembleia. Primeiro, agradecer ao deputado Antônio Vaz pela inversão do seu tempo. Apenas, deputado Antônio Vaz, para a gente fazer um breve comentário do seminário que aconteceu antes de ontem, aqui no Palácio Popular da Cultura, a respeito do Fundeb. Ontem eu não tive a oportunidade de falar sobre esse tema, mas eu tive
juntamente com o presidente da comissão, deputado professor Pedro Kemp e deputado Gerson Claro, representando a Assembleia Legislativa nesse ato extremamente importante na minha avaliação. Evento este que fora liderado pela deputada federal Rose Modesto, que é vice-presidente da Comissão de Educação na Câmara Federal, juntamente com a ilustre deputada do Partido Democratas, partido que o nosso colega Zé Teixeira é filiado, professora Dorinha, do estado de Tocantins, uma pessoa muito interagida com a educação, foi secretária por 2 momentos no estado de Tocantins, deputada federal pelo 3º mandato e relatora da PEC 15, projeto de emenda à Constituição, que eu acho extremamente importante, porque trata-se de algo que é fundamental na nossa sociedade. Nós sabemos que os países que foram praticamente destruídos pelas guerras, eles se reergueram, se viabilizaram, hoje é referência nacional, internacional, exemplo do Japão, só conseguiu, deputado Lucas de Lima, dar a volta por cima porque investiram em educação. Não aqui querendo filosofar, mas Monteiro Lobato há muito tempo já dizia que um país se desenvolve com homens e livros. Outro ilustre educador, Paulo Freire, diz que a educação não muda o mundo, a educação muda pessoas, e pessoas formadas, preparadas, ajudam a transformar o mundo. Eu lembro de Pitágoras, antes de Cristo, que dizia que é preciso ensinar a criança para que não venha puni-la na fase adulta. E aí, não espiritualizando, Vossa Excelência, que é um leitor diário do livro sagrado, o rei Salomão diz que ensina a criança no caminho que ele deve andar, para que quando chegar na fase adulta não venha se desviar dele. Então, eu vejo assim que este seminário ele foi fundamental. Mato Grosso do Sul foi um dos estados que teve esse evento, com a participação da FETEMES, com a participação da ACP, que é a Associação Campograndense de Professores, a Federação de Educação. Quero aqui até fazer um elogio ao presidente da FETEMES, o professor Jaime, que via, assim, muita lucidez quando ele diz que nesta mesa tem representante de todos os partidos, mas o objetivo desse seminário não é de politizar, até porque se tem algo a mais do nosso lado do que contra. Ou seja, o que nos une aqui nesta mesa, ex-prefeito de Inocência, Toninho, diz o presidente da FETEMES, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Portanto, quando se trata de educação, não pode ter cor partidária. E essa PEC 15, ela é fundamental, deputado Evander Vandermini. Por quê? Porque ela fora criada em 2006, instituindo o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Para que Vossas Excelências tenham uma ideia, deputado Barbosinha, o Mato Grosso do Sul, o Fundeb representa 2.440 bilhões de reais dividido para o Estado e municípios. E é interessante que este fundo, que advém de 8 tributos aqui do nosso Estado, municipal, estadual, que cai nesse fundo chamado Fundeb, ele volta para o Estado. A contrapartida da União em relação ao Mato Grosso do Sul é zero. Dos 27 estados, apenas 9 recebe a complementação do governo federal. Deputado Gerson Claro, que esteve conosco no evento antes de ontem. Apenas 9 estados da federação tem a contrapartida da União correspondente a 10%. Então, esta PEC 015, por que 015? Porque ela é de 2015, tá? Desde essa época, nessa luta, e a professora Dorinha trabalhando com muita ênfase para que nós
aprovemos, que ela seja aprovada lá no Congresso Nacional. Por quê? Porque foi criado o Fundeb em 2006 com prazo de 14 anos, ou seja, o ano que vem ele é extinto. Imagine, Vossas Excelências, o nosso país sem essa contrapartida. Vamos imaginar que, já que nós não recebemos nada, todo o dinheiro que vai para esse fundo, esses 2 bilhões e 440 milhões, a gente não recebe nada de contrapartida da União, vamos dizer que o futuro gestor, tanto do governo do Estado, como dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul, tenha dentro da sua discricionariedade, ou seja, de investir ou não. Ele vai, se ele entender que a educação é importante, ele vai investir aquilo que é necessário. Mas se não for, não existe nada que o obrigue. Então, o Fundeb ele é fundamental, porque ele é um recurso carimbado especificamente para pagar o professor e de fazer os investimentos. O que vem, no nosso aqui, praticamente o governo tem que aportar mais, muito maior do que o valor correspondente a per capita aluno. Portanto, foi um evento fundamental. Antes de ontem, eu quero aqui parabenizar todos que participaram, todos os servidores, todos os representantes dos 79 municípios, deputado Marçal Filho, porque nós não vamos avançar, nós não vamos mudar a nossa sociedade se não for pela educação. Não tem como. A educação ela está inserida em todas as áreas da formação do ser humano. Alguém, quando fala de saúde, você vai ver que ele deixa de fazer uma parte importante, a prevenção. E, às vezes, a prevenção é a falta, não colocar a prevenção em prática, muitas das vezes é falta do conhecimento. Portanto, é fundamental, vejo aqui, o nosso tempo já está esgotando, mas eu não poderia deixar de ouvir aqui o nobre deputado, líder do governo, que se está aqui, se passou por onde passou, como prefeito da sua querida Angélica, presidente da Sanesul, fazendo um trabalho extraordinário, se chegou a secretário de Segurança Pública, se chegou a ser professor universitário, porque um dia Vossa Excelência também passou nos bancos escolares, passou pelas mãos de um professor, e é por isso que eu acredito piamente que nós somos frutos da transformação que a educação nos proporcionou. É com alegria que ouço Vossa Excelência. Eu que agradeço, professor Reinaldo, pela gentileza e cordialidade sempre, e o tema abordado por Vossa Excelência é fundamental. A manutenção do Fundeb, ela é vital para a educação brasileira, não é só no Mato Grosso. Os estados, Mato Grosso do Sul recebeu do Fundeb, de janeiro a maio, 477 milhões. Não apenas para a educação formal, mas hoje, mais de 8.664 alunos da educação especial. Essas instituições dependem do repasse do Fundeb para suas manutenções e outros mais de 250 mil alunos do Estado. Portanto, a manifestação de Vossa Excelência e capitanear esse assunto do Estado é fundamental para poder fazer com que o governo federal se sensibilize, não é, e continue mantendo como ação permanente e não com data marcada para o seu término, como processo fundamental para o desenvolvimento da educação no nosso Estado. O Mato Grosso do Sul, com esse aumento de 5%, já passaria a receber um recurso e, consequentemente, nós vamos permitir com que nós tenhamos uma educação cada vez de melhor qualidade, os professores cada vez mais capacitados, motivados, mas, acima de tudo, o Fundeb tem a perspectiva dos 40% do montante para investir em infraestrutura. Fica aqui esse registro, agradecendo, senhor presidente, a compreensão aí e o apoio de todos os colegas. Muito obrigado. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e siga as nossas mídias sociais.